Queridos, graça e paz, bom dia. Então, mais ou menos, né? Acho que depois do churrasco vocês vão conseguir falar um pouquinho mais alto. Vou conseguir responder com mais força. Bom, nós vamos dar continuidade aos estudos do livro de Salmos. Nós estamos utilizando como material pedagógico, material para você poder acompanhar e aprender um pouco mais. Aqueles que às vezes não querem comprar um livro, alguma coisa, você tem esse material, que é um suplemento que pode te ajudar, a revista Compromisso. E o tema é Salmos para hoje. Revista Compromisso é uma revista da editora Convicção. Não existe mais a editora Juerp, que era a editora Batista, né? E agora eles têm a editora Convicção e a gente está utilizando esse material. E será que se apagar um pouquinho as luzes aqui não melhora para vocês? Está com dificuldade de ver, vocês estão, né? Com dificuldade de ver? Tem? Será que teria como diminuir um pouco a luminosidade aqui, que eu acho que melhora para eles? E nós vamos trabalhar. Melhorou alguma coisa? Nada, né? Eu acho que ainda está muito claro aqui. Hoje nós vamos trabalhar os salmos messiânicos de celebração à realeza. Eu vou, já que a gente tem um pouco de tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para o grupo de membros da igreja os slides. Se você sentir dificuldade aí de acompanhar aqui, os slides já vão estar com vocês, tá joia? Só um minutinho que eu já vou enviar. Aí você vai acompanhando aí do seu celular, se você tiver dificuldade de ver alguma coisa. Só um minutinho. Já enviei. Grupo de membros e o grupo Arautos já receberam aí os slides. Nós vamos falar sobre salmos messiânicos e de celebração à realeza. Vocês tiveram uma aula introdutória no primeiro dia que nós falamos sobre salmos com a professora Salma, e ela falou sobre vários gêneros que os salmos têm. Lógico que essa divisão foi feita baseada naquilo que nós, que lemos a Bíblia, entendemos. Então a gente encontra determinados assuntos dentro do livro de Salmos. Tem salmos que têm um certo assunto e ele é tratado durante todo o salmo, e esse salmo vai se qualificar pela sua característica principal, que seria o tema. Então, esses salmos que nós vamos estudar hoje são salmos que possuem como tema o messianismo, ou seja, a figura do Cristo, a figura do Messias, e os salmos de realeza, que vai apresentar Deus como o rei de todas as coisas. Nós vamos explicar isso de uma forma melhor. Pode mudar, por favor? Então, hoje nós temos dois objetivos básicos nessa aula. Nosso primeiro objetivo nessa aula é destacar as características dos salmos messiânicos e os salmos de realeza. Vocês precisam compreender que características são essas, a gente vai explicar isso de uma forma bem prática e bem simples, para na hora que você começar a ler o texto bíblico, você já ter facilidade, falar assim, opa, sei que esse salmo está tratando desse tema, então o foco dessa palavra, desse texto, é esse tema. Por quê? Porque isso ajuda a gente a não fugir do tema que o texto bíblico apresenta. Isso faz com que a gente não interprete a Bíblia de forma alegórica. Isso faz com que a gente se mantenha centrado no texto bíblico, entendendo o texto bíblico da forma correta. E nós vamos fazer a exposição do Salmo 24, que é um salmo de realeza. Então, não adianta aqui só eu explicar as características dos salmos, não adianta só eu falar sobre a forma como eles são construídos, mas eu preciso expor a minha vida e expor a vida de vocês à palavra de Deus.
Então não adianta só eu conhecer de estrutura literária hebraica, não adianta eu conhecer sobre cólon, bicólon, esticometria, essa linguagem mais técnica, se eu não ouvir essa palavra, não compreender o que essa palavra diz e não compreender como eu posso aplicar essa palavra no meu dia a dia. Então a aula vai ser dividida em 2 momentos. A gente vai tratar de algumas coisas explicando as características desses salmos e depois nós vamos fazer a exposição. Nós vamos seguir o Salmo 24, do versículo 1 ao versículo 10, versículo por versículo. Acredito que antes de meia-noite a gente termina, teremos uma pausa para o almoço, né? Como diz lá no Cearazinho velho, vai ter uma merendinha para você no período da tarde, e aí a gente sai daqui meia-noite, tá bom? Pode mudar, por favor. Então, eu gostaria que você abrisse aí no seu celular o seu aplicativo de Bíblia, e aí eu vou fazer a pergunta para você, se tu é crente, tu tem que ter pelo menos um aplicativo de Bíblia no seu celular, não é possível que não tenha um aplicativo de Bíblia instalado no celular. Se tu é crente e o teu celular não tem isso, tu está quase crente. Quase. Para aqueles que não trouxeram a Bíblia, né? Claro. Se você tiver sua Bíblia, abra por gentileza no Salmo de número 24. Encontraram já? Amém? Ou anem que vocês estão falando? Amém, né? Então vamos lá. Eu gostaria de pedir que você fique de pé em reverência a essa palavra, por favor. E eu vou fazer a leitura e, por gentileza, os irmãos acompanhem. Esse é um salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Coloca sua Bíblia no banco, vamos orar mais um pouquinho? Vamos? Mas tanta oração, sim, irmão, tanta oração, é assim, crente tem que orar. Tem que orar. Ora que me ora. Ou de repente a resposta de Deus é uma prova, você ora e às vezes piora. Porque Deus está te provando, te levando a lugares onde você precisa ir, onde eu preciso ir, e aí depois vai haver a restauração. É assim que funciona. Tem hora que a gente ora e a coisa fica mais no estreito. Só que quanto mais no estreito tiver e mais você estiver orando, mais você vai sentir a graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. E isso é o suficiente para satisfazer o seu coração nos momentos de aflições. Comunhão com Deus, ela é suficiente para nos satisfazer nos momentos onde Deus fala, eu vou apertar mais ainda. Eu preciso levar meu servo a esse lugar. E é nesse lugar que eu vou abençoá-lo. Ok? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e nós te pedimos que essa palavra transforme o nosso coração. Que as verdades que estão nessa palavra, meu Pai, venha falar profundamente ao nosso coração nessa manhã. Que venhamos entender a tua grandeza, a tua realeza, o teu governo, o teu poder. Que venhamos entender que o Senhor é Rei, meu Pai.
e que nós devemos nos colocar na posição de súditos, de servos, que estão aqui para servir, para te adorar, para te glorificar, para não querer governar a nossa vida do nosso jeito, porque nós não somos os governantes das nossas vidas, mas o Senhor é o Rei das nossas vidas, e nós te pedimos que essa consciência seja implantada em nós pelo poder do Espírito Santo, mediante a Tua palavra. Eu te peço que nessa manhã o Senhor conforte os corações daqueles que estão atribulados, daqueles que estão tristes, daqueles que estão passando por angústias. E te peço também, meu Deus, que o Senhor dê um chacoalhão em nós, se nós estivermos parados demais. Coloca-nos na posição que Tu queres, ó Deus, porque o Senhor é o governante das nossas vidas. O Senhor é o regente das nossas vidas. O Senhor é o Deus, Papai querido, que governa o nosso ser. E nós nos submetemos ao Teu governo nessa manhã, em nome de Jesus. Podem se sentar. Então vamos lá. Bom, eu falei que nós vamos estudar hoje salmos de realeza e salmos messiânicos. Normalmente os salmos messiânicos, ou os salmos messiânicos falam sobre a realeza de Deus, e os salmos de realeza falam sobre o governo do Messias. Então normalmente esses assuntos aparecem entrelaçados. Lógico que existem salmos onde não fala diretamente sobre a questão messiânica, e para isso a gente vai ter que analisar o texto com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, para que possamos compreender. Mas eu preciso que você entenda primeiro sobre isso aqui. Eu já falei sobre isso aqui em outras oportunidades na igreja, mas eu acho que é uma maneira bem tranquila, bem simples para você entender o que é reino. Muitas pessoas estão na igreja às vezes e não entendem o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas. Seria uma definição suficiente. O reino de Deus é o governo de Deus sobre tudo e sobre todos. Ponto. Não há nada criado que não esteja debaixo do governo de Deus. Nada. Absolutamente nada. Satanás não é um ser independente que pode fazer aquilo que deseja, porque senão nós estaríamos perdidos, não estaríamos aqui com o Senhor. A intervenção divina sobre as nossas vidas nos arrancou do poder das trevas e nos levou, nos conduziu a Cristo. E nós agora fazemos parte de um reino. E nós entendemos, ou pelo menos deveríamos entender, que Deus é o governante supremo das nossas vidas. Então, reino, para a gente entender os elementos que a palavra de Deus nos ensina, seria simples explicar da seguinte forma: reino é um território. Para ter um reino precisa de um território, precisa ter um local onde esse rei governa. Então, toda a criação é o local, e toda a ordem criada, e tudo que foi criado é o local, é o território onde Deus governa. Então, para ser reino, precisa ter território. Então, reino é território cujo povo, e aí para ser mais específico acerca do reino de Deus, nós somos o povo a quem Deus governa. Ou, pelo menos, deveríamos ter a consciência de que Deus governa as nossas vidas e deveríamos nos submeter a esse governo. Então, para ter reino tem que ter território, tem que ter um local onde esse rei governa e tem que ter um povo que se submete a ele. Então, esse povo está sujeito às leis desse rei. Normalmente, quando a gente tem um território e a gente tem um rei e a gente tem um povo, esse rei ele vai imprimir as suas leis para que o povo cumpra essas leis. E nós sabemos muito bem que se nós somos povo do Senhor, se nós estamos debaixo do governo de Deus, a lei que governa a nossa vida é a palavra de Deus. Então tem que ter lei para ser um reino. E para ser um reino, volta por favor, precisamos ter o governante, um rei. Se é reino, é evidente que tem que ter alguém que manda, tem que ter alguém que governa, tem alguém que decide, tem que ter alguém que dá ordem e tem que ter um povo que se submete. Precisa ter um povo que se submete, irmãos. Nós não fazemos parte do reino de Deus se não nos submetermos às leis e ao governo desse rei. Muitas pessoas frequentam igrejas, mas às vezes elas não fazem parte do reino porque elas não se submetem às leis de Deus, elas não se submetem ao rei que é Jesus Cristo. E muitas vezes ela anda fora do território. Por aí.
Como acontece hoje, tem muita gente fora do território hoje, que frequenta a igreja, mas está no carnaval. Pessoas públicas, que se dizem cristãs e que estão cantando, que estão dançando, que estão usando roupas inadequadas, fora do território, fora do reino, mas dizem que são cristãs. Mas para fazer parte do reino, você precisa se submeter às leis desse reino, você precisa ser povo, você precisa fazer parte desse povo, você tem que estar dentro das muralhas ali onde está aquele povo. Não estou falando dentro da igreja, dentro do espaço físico da igreja, mas você não pode estar por aí de qualquer jeito, como muitos agora estão. Né? Tipo assim, Senhor, eu vou desviar sábado, domingo, segunda, terça, até quarta ao meio-dia, depois eu retorno. E se não tiver tempo para retornar? E se não tiver tempo para voltar? E se não tiver como novamente estar debaixo, em obediência desse governo? Como é que fica, né? Mas, para ser reino tem que ter território, tem que ter povo, tem que ter lei e tem que ter um rei. Isso fica fácil a gente identificar dentro da palavra de Deus. Por quê? Território, Israel. Povo judeu. Lei, a Torá e o restante dos livros do Antigo Testamento. E Deus como governante supremo que andava no meio do fogo, manifestando-se de forma visível por meio de uma coluna de nuvem e por meio de coluna de fogo. O rei estava lá, o povo estava lá caminhando, tinha suas leis para cumprir e tinha um território para alcançar, que era a terra prometida. Até aí, tranquilo para entender o que é reino? Tranquilo? Tranquilo. Depois a gente vai abrir para as perguntas, né? Que eu espero que vocês não perguntem. Mas a gente vai abrir para as perguntas. E também não quer dizer que eu vou responder, né, irmãos? Você já sabe. Mas isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Lembrando que agora o povo de Deus não está mais preocupado com um território aqui. O povo de Deus no Novo Testamento está preocupado com um território lá na eternidade. Mas continua sendo povo, continua se submetendo a um governo, cujo rei é Jesus, e continua tendo uma lei para se submeter, que é a palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Então as coisas não mudaram, continuam as mesmas. O governo de Deus continua o mesmo, e ele é um governo soberano que se estende de geração a geração, e é sempre eterno. Pode mudar, por favor? Então, para a gente entender essa estrutura, essa questão de reino, é muito importante compreender o que está escrito lá no começo, irmão. Gênesis não está interessado em explicar para você se os dinossauros têm tantos milhões de anos ou se a ciência está errada. Gênesis não está preocupado com isso. Gênesis não tem o caráter científico de dizer para você, olha, quando e como. Mas Gênesis tem uma ótica para dizer para você quem. Deus criou todas as coisas. Por quê? Para que o seu nome fosse glorificado. Essa é a ênfase do Gênesis. Então, em Gênesis você não vai encontrar as respostas para os dinossauros. Lá você não vai encontrar muita resposta para dinossauro, não. Na verdade, você vai encontrar em Jó. Lá em Jó você vai encontrar alguma coisa falando sobre dinossauros, sobre animais que possuem uma cauda como cedro. E aí você vai entender que um animal gigante com uma cauda que, dependendo do cedro, ele tinha mais de 10 metros, e dependendo do cedro, ele tinha mais de 4 metros. Então, lá em Jó você vai ouvir falar sobre essas coisas, mas Gênesis não está preocupado com isso. Gênesis está preocupado em mostrar para o ser humano que Deus é um Deus que governa todas as coisas e que o território onde ele estabeleceria o seu povo foi criado por ele. Então a ideia de governo está lá em Gênesis, estampada para nós, e nós ficamos procurando às vezes outras coisas no livro de Gênesis. Mas o governo está estampado no livro de Gênesis. Então, quando a gente pensa em realeza, eu coloquei em vermelho para destacar, não tem conversa, não tem discussão, Deus é rei. Deus é rei. A pergunta é se nós temos sido súditos fiéis a esse rei. Se nós temos nos submetido ao governo desse rei. Ou se nós temos tentado conduzir as nossas vidas
né? Senhor, estou tomando o volante das tuas mãos e vou fazer do meu jeito. A pergunta é essa. A implicação prática é essa. Nós estamos nos submetendo ao governo de Deus ou temos sido filhos desobedientes, súditos rebeldes, que não se submetem, né? Mas Deus é rei. E aí ele vai, desde Gênesis, a ideia de governo está lá. Deus cria todas as coisas, coloca o homem no território que ele quer. No território que ele quer. Então um jardim foi criado. Não é um jardim do Éden, é um jardim no Éden, e isso explica uma série de coisas. O homem foi colocado nesse jardim, plantado nesse jardim, para cuidar de todas as coisas e para realizar as tarefas que Deus ordenou. Então a ideia de governo está lá o tempo todo. Não tem como eu falar de governo sem pensar que alguém tem que se submeter. Então, Deus ele cria um homem para ser vice-regente daquele lugar onde ele estabelece o homem. Depois nós vamos ver isso dentro do texto bíblico. Mas quando ele cria o reino de Israel, ele cria o reino de Israel nos mesmos moldes. Então, lá na lei já falava que Israel poderia ter um rei, poderia escolher um rei. Lá em Samuel, o momento é o momento errado, mais inoportuno, porque eles, na verdade, eles estão rejeitando a Deus, porque a motivação é que eles tivessem um rei conforme as outras nações. Eles queriam andar como os outros povos. E por isso eles pedem a Deus um rei. Mas havia previsão legal disso na lei. E aí, os reis davídicos, né, aquela descendência de Davi e o próprio Davi, eles são como se fossem vice-representantes. Vice-reis. Deus é o rei supremo e ele estabelece esses reis para mostrar que a estrutura social da ordem criada, ela é uma estrutura onde tudo deve ser olhado como um governo e um governo que deve ser obedecido. Então ele institui a figura do rei. Então o rei era alguém. Isso é tão importante, a questão do rei para o povo de Israel e para a estrutura do povo de Deus, que quando o rei caminhava mal, o povo fazia o quê? Ia de mal a pior também. Quando o rei não era adorador, o povo desviava. Mas quando o rei observava a palavra de Deus, por exemplo, o rei Josias, Asa, que promoveu algumas reformas, quando esse rei tinha o coração inclinado a fazer as coisas de Deus, o governo era bom, o governo era tranquilo, e as coisas seguiam bem, e o próprio povo seguia, caminhava da forma correta. Então, o rei era alguém que o povo olhava e falava, ele dá o exemplo dentro desse reino. E nós temos que seguir o exemplo dele, porque o exemplo dele é seguir aquilo que o Deus, governante supremo, o rei supremo, ordena que se faça. Então, sempre que a gente precisa observar a estrutura do reino de Deus dessa forma. E aí, Israel vai ser uma espécie de representante de como esse governo deve ser feito. Vai ter a figura central do rei, mas vai ter um povo e um domínio para eles ficarem. E esse reino é um reino de sacerdotes. É um povo que foi chamado para prestar adoração, para se achegar diante de Deus. Por isso que a ideia de reino sacerdotal não está só lá em 1 de Pedro, não. A ideia de um reino sacerdotal, ela é estabelecida lá em Êxodo 19:6. Eu chamei vocês para serem um reino de sacerdotes. Gente que se achega diante de Deus, gente que presta sua adoração a Deus, gente que se prostra diante de Deus, gente que se submete ao Senhor, gente que vai para a casa de Deus para prestar adoração verdadeira. Essa era a ideia o tempo todo. Prestar uma verdadeira adoração a esse Deus maravilhoso. E nessa estrutura do povo de Deus, a gente vai falar de 3 aspectos interessantes, que é a regência familiar. Então, dentro de um lar, irmãos, Deus estipulou a ideia de um governo da mesma forma, na mesma estrutura, que o reino de Israel e que o reino de Deus. Alguém governa e as pessoas precisam se submeter. Então, dentro da casa, existe uma regência familiar. E começa pelos pais e passa pela família mais ampla. Eu que já estou aí beirando 50 anos,
Não é de ministério não, viu? É de idade. Porque tem uns irmãos aí que me chamam de velho. Mas eu sou novo, viu, irmãos? Um pouco gasto só. Pastor Silvio. Tô jovem, não tô, pastor Silvio? Já tô na curva descendo? Que isso? Tô zerado. Zero de cartilagem no joelho. Zero de cartilagem na coluna. Tô zero. Então, dentro de uma estrutura familiar, a gente precisa enxergar que os pais, eles devem governar suas casas. Hoje, parece que o governo familiar está de cabeça para baixo, é os filhos mandando nos pais. E o pai implorando. Você me ama, meu filho? Não, porque você não me deu meu carrinho. Aí o pai começa, meu Deus, meu filho não me ama. E tal. Rapaz, se eu falasse que eu não amava meu pai me dava um pescoção. E aí que ele não ia falar mesmo que me amava. Mas, quando eu estava doente, eu percebi o tamanho do amor que os meus pais tinham por mim. Embora eles me arrochassem e eu merecesse ser arrochado mesmo. Mas hoje o governo familiar está de ponta cabeça, está de cabeça para baixo, está tudo errado. É o filho que governa o pai. Mas a ideia dentro de um lar é de que o pai governe a sua família e os filhos se submetam e a família mais ampla. Por isso aquele negócio de você respeitar tanto o seu tio. Às vezes o seu primo mais velho, você chegava, benção. Só porque ele tinha um bigodinho ralo aos 18 anos, né? Você tinha 10, você chegava, benção. Porque você entendia a autoridade que ele tinha. E que se todo mundo morresse e ficasse só aquele primo e você na face da terra, ele cuidaria de você. Era por isso que existia essa figura do governo familiar, que é baseada não naquilo que a gente pensa, não numa cultura secular, mas baseada nos princípios que Deus estabeleceu para a família. Regência judicial. Então, dentro do governo de Deus existem leis que precisam ser cumpridas, leis de caráter civil. Então eu não posso tomar o terreno do meu próximo, e se eu me apropriar desse terreno por causa de uma dívida, depois de 7 anos eu tenho que restituir. Então isso faz parte desse governo civil, tem leis civis para se cumprir, e há uma regência judicial onde os anciãos e os juízes atuavam, e o povo entendia e obedecia. A outra regência era a regência religiosa. No campo religioso, no campo de prestação de adoração a Deus, existiam os sacerdotes e os profetas, que normalmente interferiam, com sua palavra divina, dizendo, olha, vocês estão errados, vocês estão prestando adoração aqui e estão prestando adoração a Baal. Larguem Baal e voltem-se para o Senhor. Então, havia essa regência religiosa de pessoas que exerciam uma certa autoridade para ensinar essas pessoas dentro daquilo que a Bíblia ensina, dentro daquilo que a Torá ensinava. Então a ideia de reino, irmãos, é uma ideia bíblica. E essa ideia bíblica tem sido abandonada dos nossos corações, porque nós somos uma geração cheia de informações, e a gente acha que a gente pode tomar a melhor decisão usando a inteligência artificial, usando o Dr. Google, usando 10 minutos de leitura, o cara já é expert, né? Você vai conversar com a pessoa. Vamos supor, você é formado em economia, tem 30 anos trabalhando com economia, sempre se atualizando, estudando, lendo bons autores, tanto de um pensamento econômico como de outro. Você está há 30 anos ali, aí quando você vai conversar com um garoto, ele fala, não, eu sei tudo sobre economia. Eu li a Wikipédia. Nem sabe ele, muitos não sabem que a Wikipédia, qualquer um pode entrar lá e lançar o conteúdo do jeito que quiser. Se eu quiser entrar lá numa página e falar sobre religião e falar as piores heresias, eu posso fazer. Mas o camarada se acha expert porque leu 10 minutos de Wikipédia. Quando tem 10 minutos de leitura lá, né? Quando dá 10 minutos de leitura, normalmente é uma coisa um pouquinho mais estruturada. Mas, por causa de 10 minutos de leitura, ele acha que já sabe de tudo. E aí, nessa estrutura de governo, essa estrutura de governo, de regência, Deus, além de ser o governante supremo, ele ensina que as pessoas que se submetem a esse governo precisam governar conforme ele governa. Então, lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26,
para você entender essa corregência humana, corregência. Eu sou depois de Deus, eu nunca vou ser acima de Deus. Eu nunca posso tomar decisões acima do Senhor, porque Ele é o governante supremo e Ele nos ensina como nos submeter. Ele vai dizer em Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Uma estrutura de governo onde Deus domina todas as coisas, criou todas as coisas, mas Ele diz para a sua criação, há um limite para o seu domínio. Há um domínio que você tem que governar, há um espaço que você tem que mandar. Só que abaixo da minha esfera de regência. É abaixo. Nunca igual, nunca tentando se igualar. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, um dos aspectos da nossa imagem e semelhança é a capacidade de poder governar também, mas governar segundo princípios divinos. Então, olha só, eu vou criar vocês conforme a minha imagem, a minha semelhança, não a minha, de Deus, tá? Conforme a imagem e semelhança de Deus, e a primeira coisa que Deus delega ao homem, tenha domínio. Então, nós precisamos entender essa estrutura de reinado, mas um reinado responsável, debaixo totalmente das ordens de Deus. Você vai ter domínio sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas você vai corrigir. Você vai ser um gerente da minha criação. E como gerente da minha criação, você deve submissão a mim. E eu estou entregando essa regência a você, mas essa regência sua não é soberana. A nossa regência, irmão, os campos que nós atuamos, governando alguma coisa, regendo alguma coisa, comandando alguma coisa, delegando as pessoas, não é uma regência soberana. Nós não somos donos do poder. Nós nos submetemos àquele que tem todo o poder. Esse é o limite da nossa esfera de governo. Pode mudar, por favor? Então, interessante que quando eu fui pesquisar o que significava sujeitar a terra e dominar, sujeitar é a ideia de que vai haver uma oposição àquele que vai ser o governante e a necessidade da autoridade ou do uso da força. Isso é o significado dessa palavra no hebraico. E é interessante porque em todos os contextos que ela é usada, essa é a ideia, de ter autoridade sobre a ordem criada e sobre os animais. Aí eu vou ter que entrar em outra coisa, né? Porque agora quem manda na casa é o cachorro. O cachorro é que manda na casa. Ele é que determina as coisas, ele é o governante. Né? Ele é o governante, o caramelo é o governante, é ele que manda. Mas isso não é bíblico. Os animais precisam estar debaixo da nossa regência, debaixo do nosso domínio. E se necessário usar autoridade para que ele se submeta, é o que a Bíblia nos ensina. Mas tudo bem, cada um faz o que quiser, né? A gente vê as coisas no mundo aí. Lógico, eu sei que aqui não vai ter crente que o caramelo faz o que quer dentro de casa. Não briga com ele não, deixa ele quietinho, deixa ele. Cachorro falta entrar dentro das panelas. E deixa ele é tão bonitinho, ele faz o que quer. Não é bem isso que a Bíblia ensina não, irmãos. Para falar a verdade, não é isso que a Bíblia ensina. Então, tudo foi entregue ao homem, mas para ele exercer uma corregência, porque a ideia de governo, a ideia de reinado já foi implantada em nós por ocasião da nossa criação. O que acontece conosco quando estamos no mundo é porque nós nos rebelamos contra o governo de Deus. Deliberadamente nós abrimos mão de ser governado por ele e achamos que podemos governar a nossa vida. Achamos que a nossa vida se encontra na esfera da soberania humana. Não existe soberania humana, existe soberania de Deus. Soberania de Deus. Não sou eu quem mando nas coisas. Rapaz, esse aí ficou complicado, viu? Bom, então, entendendo isso, entendendo essa questão de que nós precisamos nos submeter a Deus, a gente vai entrar
depois de entender o que é realeza, entender o que é reino, entender o governo de Deus, nós encontramos dentro dos Salmos alguns textos que falam sobre esse domínio, sobre esse governo. Então tem alguns salmos que o tema principal é justamente esse reinado de Deus sobre toda a criação, sobre todos os aspectos humanos, sobre tudo aquilo que nós pensamos às vezes está nas nossas mãos. Vou dar um exemplo. Você é líder de um ministério e você acha que você pode fazer o que quer. Não, mas o líder sou eu. Sim. Na verdade, se você achar que você é líder, a ideia é errada. Você é vice-líder, porque o líder é o Senhor. Quem governa e quem deve governar os ministérios que Deus colocou em nossas mãos, por graça e misericórdia, é o Senhor. Nós somos simplesmente corregentes. Então, temos que gerenciar conforme a palavra de Deus, conforme a palavra, submissos à palavra. E aí, muitos salmos vão falar sobre isso. E é interessante porque em muitos salmos a gente vai ver Davi falando que Deus é o governante supremo, que ele se submete à vontade de Deus, mesmo sendo um rei super, hiper, mega, ultra, big, bem sucedido em termos de reinado. Estou falando de família, não. Em termos de reinado. Mesmo assim, ele se submete a Deus. Mesmo assim, ele se submete à lógica do reino, à ética do reino, à palavra que governa o reino, ele se submete. Lógico que, como igual nós aqui, há momentos em que nós nos rebelamos. Há momentos em que nós queremos andar com as nossas próprias pernas. Mas Davi é um bom exemplo de mostrar o que acontece quando a gente anda com as próprias pernas e o que acontece quando nós estamos nos submetendo. Então, nós temos o Salmo 145, versículo 13, que nos diz assim. Salmo 145, versículo 13. Esse é um salmo que está lá no 5º livro dos Salmos. Lembrando que o livro de Salmos são divididos em 5 livros, né? Nós temos 5 livros. E dentro desse 5º livro, nós temos a parte final, que são chamados, assim, salmos de aleluia. O 145, muitas vezes, mesmo os estudiosos não o enquadrando como salmo de aleluia, segundo bloco de salmos de aleluia, ele fala sobre exaltar e render louvores a Deus. Então, a característica principal de um salmo de aleluia é falar sobre louvar a Deus. O foco é louvar, adorar, prestar reverente adoração ao Senhor. E no Salmo 145, né, ele vai expor uma série de coisas interessantes, mostrando que Deus é o Rei. Então, antes de a gente entrar no versículo 13, que é o que está no slide ali, no Salmo 145, que vai do versículo 1 ao 21, nós temos algumas coisas interessantes. O texto diz assim, no versículo 1, louvores de Davi, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Davi, mesmo sendo rei, mesmo tendo uma esfera de autoridade enorme, porque ele governava milhares de pessoas, governava milhares de líderes, de pessoas influentes dentro daquela sociedade, ele dizia que Deus era Deus dele. Ele falava, Senhor, Tu és o meu Deus, e embora eu seja rei, Tu és o meu rei. Eu sou um rei que não governa soberanamente, mas que tem um governante que governa a minha vida, que determina os valores da minha vida, a ética da minha vida, as práticas da minha vida. Era isso que Davi estava dizendo. Tu és o meu Deus e também é o meu rei, e eu bendirei o teu nome para todo sempre. No versículo 5 desse mesmo salmo, o texto diz, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade. Davi meditava em como a majestade de Deus era gloriosa, embora ele fosse rei. Ele entendia que os princípios de majestade, os princípios régios, os princípios reais partiam de Deus. E esses princípios da majestade de Deus eram gloriosos e esplendorosos. É por isso que você vê hoje homens governando e eles fazem as coisas do jeito mais errado. Seja para um lado, seja para o outro. Sabe por quê? Porque
entendem princípios de governo a partir da perspectiva humana, mas não a partir da perspectiva de Deus. E Davi foi um bom rei, considerado um bom rei, porque ele partia dos princípios de que a majestade de Deus é gloriosa e esplendorosa. E são esses princípios que eu vou atuar, sobre esses princípios que eu vou atuar no meu reino. O versículo 11 diz assim: falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Davi entendia que o reino de Deus era um reino glorioso. Ele já enxergava no Antigo Testamento a ideia de reino de Deus. O reino de um Deus que governa todas as coisas. Então, dentro desse salmo, tem muitos textos que estão falando sobre reinado, sobre realeza, sobre governo. E o governo de Deus sobre todas as coisas. E no verso 13 é interessante porque eu quis ressaltar isso, porque ele diz: o teu reino é o de todos os séculos. Não há um momento na história humana, não há um momento antes da criação, durante a criação, depois da criação. Se você for pré-milenista, ou se você for milenista, durante o milênio, durante a tribulação, não há um momento na história das nossas vidas que Deus não esteja controlando tudo e governando por seu pleno poder, por toda a sua força. Então, o texto está dizendo que esse reino é um reino de todos os séculos. O texto hebraico vai dizer Kal Olamim. Olam é a ideia de eternidade. Kal significa todo. Então, toda a eternidade. Eternidade é você ir até, vamos dizer assim, a eternidade passada, e você ir até a eternidade lá no futuro, lá onde você conseguir ir, porque não tem fim. E é nessa esfera de tempo que Deus governa. O domínio do mundo não está sobre a mão de Putin. O domínio do mundo também não está nas mãos do Trump. E essa guerra de socialismo e capitalismo não está na mão de nenhum deles. E se entrar algum outro sistema de governo, o domínio do mundo também não está nas mãos deles. Porque o reino de Deus, o governo de Deus, é um governo que segue da eternidade passada à eternidade lá no futuro. Nenhum deles é dono de nada. Deus é o dono de todas as coisas e o curso da história não vai mudar por causa de homens. Deus vai seguir o curso da história para no final de todos os tempos manifestar o seu Filho e nós irmos morar no céu com Ele. E ele diz ainda, o teu domínio, lembra da palavra domínio? Lembra lá em Gênesis, domínio, usar a minha autoridade, se necessário, o uso da força, usar essa autoridade. Obrigado. Rapaz, se der um copo d'água, né, para uma pessoa, já tem galardão, imagina para um velhinho aqui, né? O galardão vai ser grande, viu, Diego? Se for para o pastor Marcelo e pastor Silvio, então, rapaz, pensando no... Como diz no Ceará, vai ser uma carrada de galardão. Vai ser uma ruma de galardão. Aproveitar, rapaz. Né? Aproveitar. O pastor Silvio também não dá muita trela. Quando ele está aqui, ele também... Vocês sabem, né? Vocês já viram. Pega no meu pé também. Aí, como eu não vou com a cara dele, eu aproveito. Vocês sabem que é brincadeira, né? Aí, daqui a pouco, quando ele for pregar, eu já estou até vendo. Que isso, pastor Marcelo? Coração duro é esse, irmão? Rapaz, os crentes estão sofrendo de esclerocardia. Escleros duro, cardia, coração. Coração duro. O trem tá feio. Era só para ver se vocês iam me perdoar, para ver se vocês eram crente mesmo. Mas vocês são. Então, o domínio, ainda que Deus tenha que usar a força ou a sua autoridade
para fazer aquilo que é necessário para que a história da humanidade siga de acordo com seus propósitos, para que a história da nossa vida siga conforme os propósitos que Ele tem, Ele vai usar. Ele vai dominar, Ele vai governar e vai usar aquilo que for necessário para que o domínio dele subsista por todas as gerações. E aí a ideia do texto é geração e geração. Geração e geração é a expressão idiomática hebraica que significa geração e geração e geração e geração e geração e geração e gerações até a eternidade. Deus usa o seu domínio, porque Ele é Deus, Ele é rei, Ele não é um parlamentarista, Ele não é alguém que chama uma comissão para conversar, para decidir o que vai fazer com pessoas, com os anjos, não. Mas Ele é rei. O que Ele decide, está decidido. Essa é a ideia. Essa é a construção desde Gênesis. É por isso que é tão difícil a gente aceitar. Por isso que quando você é confrontado pela palavra, você diz, mas eu não queria fazer isso sim, mas o domínio de Deus, para você se submeter ao domínio de Deus, você tem que fazer. Porque aí você está respondendo a Ele como alguém que é súdito do seu reino, e pela sua resposta em obediência, você está demonstrando que Ele é o seu rei, que Ele é o seu governante. Vamos lá? Próximo. Por favor. Então, dentro dos Salmos, a gente vai ter muitos textos como esse que vão exaltar a realeza de Deus, a grandeza de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus. Nós vamos ter muitos textos que vão apresentar para nós essa perspectiva. E quando a gente encontra dentro de um salmo, quando o texto se dirige à pessoa de Deus ou à pessoa do Messias e não a homens, palavras como rei, reinar, dominar, sujeitar, governar, são versículos que estão afirmando que Deus é o nosso rei. E é interessante porque, sabe uma coisa muito interessante do livro dos Salmos? Um dia eu estava lendo sobre, estudando, e o autor ele falou bem assim, olha, os Salmos é a linguagem humana falando a Deus. Então são homens que escrevem, estão falando a Deus os seus sentimentos, as suas dificuldades, ou se alegrando no Senhor, é a linguagem humana falando a Deus. Mas como esse texto é inspirado, aqueles homens foram inspirados por Deus, é a linguagem de Deus falando a nós homens. Ao mesmo tempo que ali o salmista, num lamento, expressa sua tristeza, sua dor, num salmo imprecatório, o salmista expressa o seu desejo de que a lei se cumpra sobre a vida daquele que não serve a Deus. Ao mesmo tempo que nós entendemos isso, a linguagem humana, por meio dessa escritura inspirada, também é a linguagem de Deus, falando aos nossos corações e nos ensinando como nos portar. Deus usou homens com a sua graça, com o poder do seu Espírito. E mesmo eles falando sobre coisas que às vezes nos parecem tão humanas, esse mesmo Deus utiliza o livro de Salmos para falar ao nosso coração, para mostrar como está a nossa vida, para nos dar alegria, para nos dar conforto, consolo, para nos confrontar nas nossas fraquezas e nos nossos pecados. Mas esse livro é maravilhoso por isso, porque ao mesmo tempo que você tem o homem expressando tudo aquilo que ele está sentindo, Deus pega esse texto inspirado, não porções de inspiração, mas todo ele inspirado, todo. Toda a Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é palavra de Deus. Deus usa essa palavra para falar aos nossos corações.
E aí, quando nós encontramos essa palavra, Deus está falando a nós e está afirmando ao nosso coração que Ele é rei, o nosso Deus é rei, Ele é o governante das nossas vidas. E nós encontramos isso em muitos salmos, o Salmo 2, o Salmo 20, lembrando que a estrutura de pensamento do livro de Salmos, quando você pega os salmos no todo, do 1 ao 150, capítulo 1, Salmo 1, Salmo 2, eles são uma espécie de introdução para você compreender sobre o que o livro está falando e qual é a ideia de Deus durante a construção desse livro. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está e na sua lei. É a introdução. Um homem que quer entender os salmos, ele precisa meditar na lei do Senhor dia e noite. Um homem que quer compreender o governo de Deus e o reinado de Deus sobre a sua vida, precisa ler esta palavra de dia e de noite. Porque aí sim ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. É o tempo todo se alimentando. É o tempo todo vivo. É o tempo todo vistoso, porque por meio da palavra, Deus nos dá a provisão para viver uma vida plena nele. E aí o Salmo 2, que vai dizer que Deus é o governante supremo. Se eu preciso obedecer essa palavra, e eu preciso compreender que Deus é o governante supremo da minha vida. Depois desses 2 salmos, você compreendeu isso, internalizou isso, ama a esse governo de Deus e essa submissão à palavra, aí você pode ler o restante dos salmos que vai dar tudo certo. Vai ficar mais clara a palavra de Deus no seu coração. E no final, né, assim como a gente tem a introdução no livro de Salmos, a partir do Salmo 146, que são os salmos de louvores, o segundo bloco de salmos de louvores, nós precisamos entender que quem ama a Deus, quem entende o governo dele, quem se submete à palavra, precisa viver uma vida de adoração, que é o final dos salmos. Isso é uma implicação prática para as nossas vidas na leitura dos salmos. Lá no fim, alguém que ama a palavra, alguém que entende o governo de Deus, ele vai prestar reverente adoração ao Senhor. Essa deveria ser a nossa compreensão do livro de Salmos, no seu todo. E aí, salmos como o Salmo 24, eu coloquei em vermelho porque é o salmo que nós vamos trabalhar aqui. O Salmo 45, o Salmo 47, 72, 74, 93, 95, 96, 100, 101, 118, são alguns exemplos de salmos que revelam o domínio, o governo, que revelam que o nosso Deus é o Rei de todas as coisas. Conseguiram entender até aí? Está tranquilo, né? Está tranquilo? Se não tiver, faz assim. Está tranquilo até aí? Então vamos lá. Bom, salmos messiânicos. Irmãos, às vezes a gente fala bem assim, a cruz ou a pessoa de Jesus é o centro da Bíblia. O centro da Bíblia não é você. Precisa acabar com essas ideias aí desses pregadores da luzinha, do banquinho. Você não é o ponto central da Bíblia. O ponto central da Bíblia é Cristo. Jesus é o centro de todas as coisas na Bíblia. A Bíblia, no Antigo Testamento, nos leva a pensar o Cristo que virá. No Novo Testamento, o Cristo que já veio. Então, Jesus é o centro de todas as coisas dentro da palavra de Deus. Nós precisamos começar a pensar nisso, raciocinar dessa forma, entendendo que a Bíblia ela vai sempre apontar para Cristo. Aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, primeiro evangelho, a gente vai encontrar em Gênesis 3,15, que fala sobre o descendente de Adão. Ali nós encontramos a primeira referência particular acerca da pessoa do Cristo. Então a Bíblia ela fala sobre isso o tempo todo. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente precisa entender isso. E o livro de Salmos, ele também vai revelar a pessoa de Cristo. É importante a gente entender, antes
de que os salmos falam sobre o Messias, a gente precisa entender que toda a Bíblia está falando sobre o Messias, está apontando para a redenção em Cristo. Então, uma forma da gente compreender isso é o que o próprio Jesus vai falar sobre a palavra. Logo depois que aqueles discípulos vão caminhar no caminho de Emaús, tem um texto bem intrigante. O próprio Jesus depois aparece aos discípulos e ele vai dizer assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, explicando para eles, para que eles entendessem o propósito, porque mesmo vendo Jesus ressuscitado, eles não entenderam o propósito. E por duas vezes o texto bíblico vai dizer que abriram-se então o entendimento, uma vez para os discípulos de Emaús e outra vez para o restante dos discípulos, porque eles não estavam entendendo nada. Um homem só pode enxergar a graça de Deus, um homem só pode enxergar as coisas de Deus a partir do momento que Deus lhe revela. Não é por entendimento próprio. Você não está aqui porque você é um cara que já leu 3.000 livros. Aí eu li a Bíblia e porque eu sou muito bom de língua portuguesa, porque eu já li mais de 3.000 livros, porque eu sou um homem muito inteligente, experimentado, eu entendi a salvação em Cristo. Não. É Cristo quem revela Ele próprio a nós pecadores. E nós entendemos, o Espírito Santo nos constrange, o Espírito Santo nos conforta, o Espírito Santo fala conosco e nós compreendemos quem é Cristo. Então aqueles homens, por não estarem entendendo, Jesus foi explicar. E aí ele fala: olha, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, ou seja, antes da minha morte e ressurreição. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então a lei revela Cristo, os profetas revelam Cristo. E a literatura poética, Salmo, Provérbio, Jó, Cântico e... está faltando um. Eclesiastes, revelam a Cristo. E o próprio Jesus vai dizer que é na Torá, é no Neviim, que são os profetas, e no Ketuvim, que são os escritos. É isso que Jesus está dizendo literalmente. Esses livros do Antigo Testamento, eles revelam a mim. Estão revelando que eu sou o Messias, que eu vim com uma missão ao mundo, a missão de salvar. E muitas vezes a gente lê os salmos de forma atabalhoada. Eu tenho que ler 3 salmos hoje, e eu vou fazer isso enquanto eu estou no carro, dirigindo e lendo o celular, e fazendo zigue-zague no eixão, né, irmãos? Zigue-zague no eixão. Quando você vê o cara fazendo zigue-zague, 90% não são bêbados. São leitores de WhatsApp e redes sociais. Balançando, indo para um lado e para o outro. Mas tudo bem. Tudo tranquilo. É só você esperar uma oportunidade e ultrapassar 2 faixas depois e ir embora. Não diga impropérios para as pessoas. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas se Deus é o seu governante, você não vai dizer impropérios para a criação dele, né? Mas ele está dizendo, tudo o que de mim é falado. E o livro de Salmos vai falar sobre o Messias. O livro de Salmos vai falar sobre a pessoa do Senhor Jesus. Se você começar a ler alguns salmos, né, de uma forma assim bem tranquila, você vai descobrir que esses salmos estão apresentando Cristo. Nós temos alguns autores, alguns estudiosos do Antigo Testamento, que dizem que o conjunto de salmos 22, 23 e 24, eles são chamados de 3C. Porque o Salmo 22 apresenta o Cristo crucificado. O Salmo 23 apresenta o Cristo como pastor. E o Salmo 24 apresenta Cristo como o Rei da glória. Então, muitos salmos, eles vão falar sobre a pessoa de Cristo. O Salmo 22, eu gostaria que mudasse por gentileza. O Salmo 22 é um salmo extremamente importante porque ele apresenta a pessoa de Cristo. Então eu usei esse exemplo porque é o exemplo mais clássico. É o exemplo que vai falar sobre a própria
crucificação e sofrimento de Jesus. Então, dentro do livro de Salmos, você tem um salmo que apresenta isso. E eu quis trazer para vocês o exemplo do Salmo 22, versículo 1, que você vai encontrar esse mesmo texto, um texto paralelo que a gente chama, em Mateus 27, 46. Então, no texto do Salmo 22, diz bem assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se andam longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Então, a primeira parte desse salmo te faz lembrar de alguma coisa? Te faz lembrar do Cristo crucificado? Então, são as mesmas palavras que Jesus disse lá na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, ele está falando em aramaico, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então, esse salmo vai mostrar uma série de questões relacionadas ao sofrimento, crucificação, as atrocidades que Jesus passou até o seu martírio na cruz. E muitas vezes a gente passa desapercebido por isso. A gente não pensa que esse salmo ele tem um foco, e o foco é apresentar o Cristo crucificado. Então, ele está falando aí sobre o Messias. Ele está falando sobre o Salvador. A figura daquele que no Antigo Testamento, na ideia do judeu, iria resgatar o povo dos seus algozes. A ideia era muito mais política, geográfica, né, do que propriamente a ideia da salvação. Eles esperavam um Messias político. E, na verdade, o texto bíblico está apresentando alguém que vai trazer redenção, salvação, arrancar do império das trevas, e foi essa figura que Deus usou lá no Egito, Êxodo 3, tira o povo de Deus do império de trevas e leva para um lugar novo, onde ele é o governante, onde o povo caminha com ele. Isso é uma figura do que Jesus fez por nós. Nos tirou de um império completamente corrupto, completamente cheio de trevas e de idolatria, e nos levou para uma nova posição junto dele, junto de Cristo. Então a Bíblia está o tempo todo apontando para Jesus. Até mesmo os acontecimentos históricos têm relação direta com aquilo que a Bíblia está querendo nos dizer. Deus tem o desejo de salvar. Então o Salmo 22 fala sobre isso. Pode mudar, por favor? No Salmo 22, no versículo 8, nós encontramos aquilo que vai ser apresentado em Mateus capítulo 27, versículo 43. Você pode olhar aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 27, versículo 43. O texto diz assim no Salmo 22: confiou no Senhor, livre-o ele. E é isso que as pessoas que viam Jesus crucificado falavam. Ele não confiou no Senhor? Que o Senhor venha livrá-lo. Isso está em Mateus. Então, às vezes nós lemos a Bíblia de uma forma assim, não muito preocupada com o que o texto está dizendo. Mas a Bíblia está falando o tempo todo para nós acerca de Jesus, e esse salmo aqui é bem específico, ele fala a respeito do que aconteceu com Jesus Cristo, dos seus sofrimentos. Pode mudar, por favor? Ainda no Salmo 22, eu não coloquei em vermelho, porque o texto é praticamente igual, né? Salmo 22, versículo 18, diz assim: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Isso está relatado em Mateus, capítulo 27, versículo 43. Então, o texto do Salmo 22, ele é um salmo messiânico. É um texto messiânico, que está falando de Jesus, está o tempo todo apontando para Jesus, e às vezes nós não percebemos na nossa leitura diária. Pode mudar, por favor? Isso aqui eu fiz o comentário, né? Falei que o Salmo 22 é o salmo que fala do Cristo na cruz, e o Salmo 24 é o que fala sobre o Messias que adentra os portões celestiais como aquele que é o Rei da Glória. Ainda, dentro desses textos do Salmo 22, nós encontramos o verso 16, que diz assim: cães me cercam e uma súcia de malfeitores me rodeia. Jesus foi crucificado entre malfeitores. Traspassaram-me as mãos e os pés. Isso está no Salmo 22, 16.
né? E em Mateus capítulo 27, versículo 38, o texto vai dizer que ele foi crucificado com 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. O Salmo 22, versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Mateus 27, 39 vai dizer, os que iam passando blasfemavam dele, zombavam dele, e meneando a cabeça, diziam alguns impropérios para Jesus. Então o Salmo 22 é um salmo messiânico. Ele vai tratar de outros aspectos, mas ele tem muitos versículos que falam sobre a vinda do Messias. Então você, ao ler a Bíblia, você pode se deparar com esse tipo de leitura. Cumprimento, coisas que já se cumpriram acerca de Jesus, ou coisas acerca do reinado celeste dele, dentro do livro de Salmos, e aí você precisa estar atento para identificar os salmos de realeza ou os salmos messiânicos. Tranquilo? Então, vamos lá, próximo, por favor. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do salmo de número... rapaz, não teve jeito não, o trem... Eu vou ter que trazer umas fontes aqui, irmão, para instalar nos computadores da igreja. Por que eu estou olhando para o Bruno? Sabe, Bruno? Vai ter jeito não, velho. Vou ter que trazer. Eu falei lá embaixo, o pessoal da técnica lá embaixo, falei, eu tenho que trazer uns 60, 80 fontes para poder instalar, porque senão fica difícil, não aparecem as fontes hebraicas que eu quero. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse salmo, ele tem uma estrutura, o Salmo 24. Nós agora vamos entrar e mergulhar no Salmo 24, que é um salmo que fala sobre Deus como o Rei da Glória, fala sobre Jesus como o Rei da Glória, que adentra os portões celestiais. Para a gente começar a entender esse salmo de número 24, porque um dos nossos objetivos era apresentar as características do salmo de realeza e os salmos messiânicos, e agora nós entramos na segunda fase, que é fazer a exposição do texto. Mas antes de fazer a exposição do texto, eu preciso te explicar como é que é construído esse salmo. Esse salmo, ele tem uma estrutura tripla. O Salmo 24 é dividido em 3 partes. A primeira parte é do versículo 1 e o versículo 2. Eles formam uma parte introdutória que vai dizer que Deus é o Senhor de toda a criação. Ele criou todas as coisas. O segundo ponto desse salmo, que vai do verso 3 ao verso 6, ele fala sobre o caráter do verdadeiro adorador. Então, Deus é o Criador de todas as coisas, e a sua criação precisa ter um caráter moldado pela palavra. Então, ele vai dizer, vai apresentar para nós em linhas gerais o caráter do verdadeiro adorador. E a terceira parte é a parte que vai dos versos 7 ao verso 10, que vai falar sobre o triunfo do Rei da Glória, que vai apresentar Deus como Rei soberano, como governador supremo, aquele que adentra os portões celestiais. E aí faz-se a pergunta, quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então a terceira parte está falando sobre isso. E é interessante porque se a sua Bíblia não for a corrigida fiel, for a Almeida Revista e Atualizada, só vai estar escrito assim, ó, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Mas se você tiver a Almeida Corrigida Fiel, vai estar escrito esse texto, e no final vai ter um parênteses, e dentro desse parênteses vai ter a palavra Selá, e vai ter um ponto. São coisas que a gente precisa entender acerca dos Salmos, que às vezes a gente não sabe, e a gente passa desapercebido na leitura, e às vezes a gente não pesquisa. Eu, antes, passava várias vezes pelo livro de Salmos e lia, e estava escrito Selá, e eu... O que Selá que significa isso, né? Nem sabia o que significava. Mas... quando a gente chega no versículo 6, que é a divisão, né? A divisão final, vai abrir a divisão final, para começar os versículos 7 a 10, nós temos esse selá. A palavra selá é uma palavra de
significado meio complicado, porque ninguém tem um significado correto, exato sobre essa palavra. Mas essa palavra, ela significa que o bloco de texto está chegando no final, e aí no hebraico essa palavra é escrita com 2 pontos, que é o que a gente chama de sof pasuk. Esses 2 pontos no hebraico significam o nosso ponto final. Por isso que tem um ponto depois do selá aqui, ó. É representando o sof pasuk, que significa que terminou aquela ideia. Acabou de desenvolver aquilo que ele gostaria de falar e vai começar uma nova ideia. Uma parte do texto que vai falar sobre um outro assunto, que pode ou não estar interligado com o restante. Então, quando você encontrar selá na sua Bíblia, significa que o texto está acabando. Aquele bloco de texto acabou e quando iniciar na próxima linha, vai ter alguma coisa diferente, algum assunto diferente. Então, o sof pasuk, que são aqueles 2 pontinhos vermelhos, né, esses aqui, ó, eles significam que acabou. É o ponto final do hebraico. E aí você vai começar a entender que dali para frente é outra coisa, outra estrutura que está falando acerca de outro assunto, para a gente não ficar confuso na hora da leitura. Deixa eu só mudar aqui, irmãos. Né? Porque senão passa as minhas anotações e aí complica. Então o selá, ele tem um significado desconhecido, mas acredita-se que ele seja um termo musical. Não sei se vocês sabem, mas o texto hebraico ele é todo pontuado com acento de cantilação. São acentos feitos para que a gente possa cantar o texto. Eles ensinavam as pessoas através do canto. É pegar o texto e começar a cantar. O Salmo 150 tem um grupo hebraico que chama Mikedem, e eles cantam os salmos, né? E uma vez eu vi o cidadão lá cantando, o vocalista cantando, e aí o texto começa a fazer sentido, porque tem métrica, ou seja, para não falar numa linguagem técnica, é assim, eles escrevem a mesma quantidade de palavra e tem a rima também, embora muitos salmos não tenham rima, mas o Salmo 150 ele tem. Então, ele cantava Haleluel Bekodsho, Halelu Birki Hauzô. Então, você tem a correspondência sonora. Então, o texto hebraico ele foi preparado para ser ensinado para as pessoas em forma de cântico. Por isso que eles tinham muita facilidade em decorar. Então, o selá pode significar uma pausa, pode significar uma mudança de tom, uma elevação de voz, uma pausa para um interlúdio instrumental. Então está cantando, aí para de cantar, fica os instrumentos tocando e depois retorna. Ou pode ser uma mudança de vozes. Então lá no Antigo Testamento eles já prepararam o texto para o texto ser cantado, para que fizesse a adoração. Inclusive, quero que vocês saibam, eu já falei isso aqui outras vezes, mas o texto de Salmos não eram todos eles cantados. Alguns eram cantados, entoados lá no templo, outros não eram entoados. O Salmo 24 faz parte desses textos que eram entoados, porque o inário de louvor do Antigo Testamento era o livro de Salmos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse risquinho aqui, ó, em pé, é um acento de cantilação, que significa que você tem que dar uma pausa ou que você tem que aumentar a voz. A gente não tem a referência completa de como os acentos, qual era o tipo de mudança vocal ou alguma coisa instrumental dentro do texto hebraico. A gente não consegue, a gente não sabe. A gente não tem a exatidão de como eles utilizavam isso no canto, mas eles marcaram o texto para que o texto fosse cantado. Por isso que você tem algumas bandas, Vencedores por Cristo, que, por exemplo, cantavam o Salmo 96, e aí só os antigões vão saber, né? Aí ele não está conseguindo nem lembrar do pessoal do Vencedores por Cristo. Será que está velho? Está nem lembrando, que era da época dele. Está ruim, pastor. Conversa com o pastor Marcelo, que ele nem lembra. O homem está ruim da cabeça, olha.
Ele é da época. Ele até poderia até, né, na época não ser ainda um cristão. Mas era uma música que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, né? E aí sai, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Era isso. Os judeus, não nesse ritmo, mas eles utilizavam o canto para aprender e decorar, ter a palavra de Deus gravada nos seus corações. Então o texto de Salmos é muito interessante, irmãos. Tem muita coisa legal sobre Salmos que a gente às vezes, sobre o texto bíblico do Antigo Testamento, especialmente, que a gente não sabe. Por mais que você leia a Bíblia e fique com raiva dos fariseus na sua leitura, e eu recomendo que você não tenha raiva deles na leitura, né? Os fariseus foram usados ao longo da história para a preservação do texto bíblico, do texto do Antigo Testamento. Então a família, que é chamada família Ben-Asher, que é a família que tem os melhores e mais bem produzidos textos do Antigo Testamento, estou falando dos papiros antigos mesmo, dos pergaminhos. Essa família, ela descende dos fariseus e sempre tiveram o cuidado de copiar o texto hebraico com a maior fidelidade possível. Você vai encontrar essa história num livro chamado O Texto do Antigo Testamento, do Alexander Aquiles Fischer. É um livro que você encontra na Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é produzido pela Sociedade Bíblica do Brasil. E lá vai falar sobre esses acentos, sobre a preocupação e o cuidado com o texto bíblico. Por isso que a gente tem ainda hoje o Códice de Leningrado, que é chamado de B19, é o texto que tem, é o texto mais antigo, o texto datado aí de 1008 depois de Cristo, que é utilizado para fazer a tradução das nossas Bíblias no Antigo Testamento. Lógico que agora a gente já tem o material lá das cavernas de Qumran, que reduziu esse tempo, né, que voltou no tempo 1000 anos, mas que mostra a perfeição com que o texto foi preservado. As mudanças são mínimas e apenas de caráter linguístico, mas não de caráter de significado. Então, quando você lê a Bíblia e encontrar o Selá na sua Bíblia, significa que ali acaba um bloco de texto e novas ideias vão ser expostas. Pode mudar, por favor? Então agora nós vamos para o que nos importa, aquilo que nos importa de verdade, aquilo que transforma a nossa alma, aquilo que muda o nosso ser, aquilo que faz a obra no nosso coração, aquilo que traz paz às nossas vidas, aquilo que renova a nossa mente, aquilo que traz resgate ao coração do mais perverso pecador, que é a exposição da palavra de Deus, né? Então vamos lá, eu gostaria que você abrisse no Salmo 24, e eu quero dizer para você uma coisa: você está numa escola, então é bom que você anote, né, o que você vai aprendendo na Bíblia, o que você anote na sua Bíblia. Minha Bíblia é toda riscada, né? Tem uns negócios aqui, uns garranchos aqui, que às vezes eu paro e fico, meu Deus, o que eu fiz, né? O que aconteceu aqui? Para eu entender, né? Porque eu estava copiando rápido, porque às vezes um pregador falou alguma coisa e eu precisava anotar, tinha que guardar aquilo, e eu, como eu estou, né, daquele jeito para guardar informações, aí eu corria mais, aí às vezes está um garrancho lá que nem eu entendo. Você vê como é que minha letra é bonita, né? Minha caligrafia é boa. Então anote, né? Ame a palavra de Deus, procure aprender sobre essa palavra, procure ler os Salmos com cuidado. Não leia como se você estivesse lendo um livro de um autor famoso, não. Leia a Bíblia com carinho, para ler. Eu vou sentar aqui, né? Se você for um caipira igual eu, você vai sentar, eu sento lá à mesa, de frente lá para o meu lote, fico olhando os passarinhos passando, uma garrafinha de café, pego lá, tomo um cafezinho e vou lendo com o maior cuidado. Por quê? Porque a Bíblia é diferente de todos os livros, é palavra de Deus, não é um livro qualquer. Você precisa ter cuidado ao ler, amor ao ler, pesquisar o que está... eu não entendi isso, não passa sem entender, só muda para o outro capítulo depois que você achar a explicação daquilo que você leu e você até aquele momento não tinha conseguido compreender. Então vamos lá. Então para nós entendermos melhor essa questão
de um rei, nós vamos para o Salmo de número 24, que diz assim, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse salmo, como eu disse, era um salmo litúrgico, era um salmo utilizado no momento em que as pessoas iam apresentar, em momento que os sacerdotes iam apresentar as ofertas de libação. Oferta de libação era uma oferta colocada numa cesta, era uma cesta cheia de frutas, e o sacerdote ia até lá, pegava o suco de uva e derramava sobre essas ofertas. E nesse momento que isso acontecia no templo, louvores eram entoados, e esse salmo era entoado nesses momentos, no momento de oferta, no momento de entrega. E nesse momento de entrega, o salmo que era cantado era um salmo que dá a glória a Deus como Rei de todas as coisas. Quando nós nos propomos a vir à casa do Senhor, quando nós nos colocamos diante desse Deus, nós precisamos entender que nós estamos levando a Ele uma oferta, e essa oferta deve ser a nossa vida totalmente, não somente aquilo que sai dos nossos lábios. A nossa oferta, ou o nosso culto a Deus deve ser todo o nosso ser, toda a nossa casa, todos os nossos filhos. Deve ser a entrega total de uma vida daquele que ama verdadeiramente ao Senhor e entende que o Senhor é o governante supremo de cada um de nós. Nós não entramos no culto para oferecer apenas o que sai dos nossos lábios. O que sai dos nossos lábios deve ser a expressão de um coração convertido. Deve ser a expressão de um coração que adora a Deus em santidade, que adora a Deus com todo louvor, dando a Ele todo louvor e toda glória. Nós precisamos entender que quando nós nos achegamos ao templo, nós estamos como aqueles sacerdotes oferecendo, mas oferecendo a nossa vida. Não mais uma oferta de cereal, não mais um bode, não mais um cabrito, não mais um carneiro, não mais um boi, não 2 pombas, mas nós estamos apresentando a Deus a nossa vida, e nossa vida deve ser uma oferta diante dEle. Aquele que entende que Deus é Senhor e Rei, entrega a sua própria vida, porque Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Então, queridos, o versículo 1 diz que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Lembra que eu falei no início que Deus é o governante supremo de todas as coisas e não importa se pessoas estão nesse momento lá fora, sem Cristo. Porque Deus é tão governante de todas as coisas que Ele vai lá, no meio desses lugares, e resgata pessoas, salva pessoas, tira pessoas do império das trevas, porque Ele é o governante supremo de tudo. O texto diz que do Senhor, pertencem ao Senhor. Embora o texto hebraico seja traduzido por La Yavé, que significa a Yavé, ou para Yavé, ou para Deus é a terra, traduzindo literalmente. Para Deus é a terra, tudo que está aqui é para Ele. Tudo que você tem feito deve ser para Ele, porque tudo pertence a Ele. Então, para o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aqui não faz distinção de crente e não crente. Essas pessoas que estão lá fora, mesmo assim elas não têm o controle da vida delas. Mesmo assim, Deus querendo interferir nas hostes espirituais da maldade, Ele interfere e resgata pessoas onde quer que elas estejam. Um amigo meu, para ilustrar isso, um amigo meu, crente, eu e a Marilene fomos no casamento dele, ele trabalha comigo, ele pegava no meu pé, irmãos. Eu chegava no posto policial, eu trabalhava de moto, e ele chegava no posto policial e falava assim: e aí, Roberto, tu é crente, né? E ele, filho de pastor, irmão de obreiro, da Igreja Assembleia de Deus, o pai dele, pastor Geraldo, um pastor muito conhecido, era muito conhecido aqui, um pastor bem antigo, né? A igreja era na QNL, acho que QNL 5,
filho do pastor Geraldo, uma das referências da Assembleia de Deus aqui, como missionário, como pastor, como homem de Deus, não tem nada que você possa dizer da conduta daquele homem. Ele chegava para mim, o filho dele chegava para mim, olha o nome, Daniel. Nome de crente. Chegava para mim e olhava assim, tu é crente, né, Roberto? Eu sou crente. Por graça e misericórdia. Aí ele olhava assim, mas você sabe, né, que a igreja tem isso, tem aquilo outro, não sei o quê, os pastores são assim, os obreiros são assim, não sei o quê, e falava. E eu deixava ele falar. E enquanto eu falava, eu orava, Senhor, não vale a pena discutir. Ele teve um dia na igreja, mas ele não era um dos teus, porque se ele fosse um dos teus, ele não estaria nessa condição hoje. Mas eu creio que o Senhor vai fazer a obra no coração desse homem. E toda vez que ele chegava, ele falava, e enquanto ele falava, eu orava, não discutia. Porque ele já conhecia a palavra. E só quem podia mudar aquele coração era o Senhor, porque o Senhor é o governante supremo. E um dia esse homem sai e vai numa balada na asa norte ou na asa sul, e ele, depois que ele desviou, ele gostava muito de beber cerveja, ele lá tomando a cerveja, a música, e ele disse que ele estava flertando com a menina, de repente, pum! O mundo para. Tudo ao redor dele para. O copo de bebida para, o flerte com a moça para, o barulho do som para, e ele diz, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Se o Senhor me perdoar, eu vou voltar para o Senhor e eu peço que o Senhor me dê nojo de cerveja. E ele pegou o carro, irmãos, e saiu de lá chorando. Voltou para a casa dele, dobrou os joelhos do lado da cama dele e pediu a Deus de novo, Senhor, muda a minha história, faz com que eu sinta nojo de bebida alcoólica. E ele acordou mais tarde no outro dia, os irmãos dele afastados, estavam fazendo um churrasco e estavam com um copo de cerveja. Deixaram um copo de cerveja próximo da janela dele, e quando ele passou e sentiu o cheiro da cerveja, ele vomitou. E a partir daquele dia, o Daniel voltou para a casa do Senhor. Hoje ele é um homem casado, é um homem de Deus, é um obreiro da casa do Senhor. Ele congrega na igreja do pastor Rubem, que é muito amigo do pastor Hernandes Dias Lopes. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando quer descansar, vai pregar na igreja do pastor Rubem, aqui na Taguatinga Norte. E o Daniel é a ovelha do pastor Rubem. É obreiro lá, obreiro da casa do Senhor, um homem temente a Deus. E quando foi um dia, irmãos, eu tenho mania de rodar o quartel todinho perturbando a vida dos outros, sabe? Do jeito que eu perturbo aqui, eu faço a mesma coisa. É a mesma pessoa em qualquer lugar, eu perturbo todo mundo. E eu vou lá e cheguei lá na garagem, eu olhei, e aí, Daniel, tranquilo, dei um abraço nele, ele falou assim, Roberto, a paz do Senhor. Eu voltei para Jesus. Eu entreguei minha vida a Cristo, Deus me resgatou e eu estava lá no mundão. Ninguém pode impedir o governo de Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A Ele pertence todas as coisas, inclusive a vida dos ímpios. E se você está orando por alguém que foi lá, irmãos, que está lá, crente desviado, continua orando, porque Deus pode usar o mesmo processo que usou na vida do irmão Daniel para resgatar. Porque do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Deus tem um propósito na sua criação, e o propósito da sua criação é que a criação louve e adore ao Senhor. É por isso que Deus ainda resgata vidas, amados. Ele tem interesse em aumentar o número de adoradores na face dessa terra. Reconheça nessa manhã que ao Senhor pertencem todas as coisas. Depois dessa primeira parte de falar sobre a soberania de Deus e o governo de Deus sobre todas as coisas, o texto bíblico vai dizer para nós no versículo 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Alguns estudiosos dizem que esse salmo foi escrito por Davi por ocasião
da entrada da arca na cidade de Jerusalém. Nós não temos como confirmar isso. E é como, a ideia que esses autores dizem, é como se Davi estivesse numa procissão, tá? Entenda a procissão como um povo junto para caminhar, para ir para a cidade de Deus, com a arca da aliança, adorando ao Senhor, ao Deus verdadeiro, tá? Por isso eu usei essa palavra procissão. Não se escandalize com isso. Procissão é uma ruma de gente que está seguindo para um lugar, e no texto bíblico, seguindo para Jerusalém, para prestar adoração no templo verdadeiro ao Deus verdadeiro. Então, ele vai perguntar quem subirá ao monte do Senhor, porque a arca tinha que ficar num lugar alto para ser visto, para as pessoas perceberem que Deus ocupa o lugar mais alto em qualquer esfera da nossa sociedade. Em qualquer lugar que você esteja, Deus é quem deve estar no lugar alto. E aí ele vai perguntar, quem subirá a esse lugar alto onde está a presença de Deus? Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Quem é que vai estar ali? E ele vai dizer, aquele que é limpo de mãos. O texto hebraico vai dizer, literalmente, Neki Rapaim, de mãos abertas. Quem tem as mãos limpas pode chegar diante de Deus e mostrar o que tem nas mãos. Quem está com as mãos sujas, esconde aquela sujeira que está na própria mão. Mas quem tem as mãos limpas pode chegar no monte do Senhor de mãos abertas e apresentar a sua vida. Nós servimos a um Deus santo, irmãos, e nós temos dificuldade de andar em santidade. É uma dificuldade para orar, é uma dificuldade para ler a Bíblia, é dificuldade para jejuar. Tem dia que você está bem, você parece que está no motor V8. Parece que você está de Ferrari na presença de Deus e você, ó, aí você passa 4, 5, 6 meses, daqui a pouco parece que você está andando numa V-Maguete, velho. O pessoal mais antigo aí sabe o que é uma V-Maguete. Parece que está andando no Corcel 1, motor 3 cilindros. Você acelera ele devagarzinho. Tem vezes que nós estamos assim. Mas nós precisamos manter um padrão de vida onde nós podemos apresentar as nossas mãos abertas diante de Deus, dizendo, Senhor, é difícil te buscar, é difícil manter uma vida plena na Tua presença. Eu luto contra os meus pecados todos os dias, mas eu quero me apresentar diante do Senhor com as mãos limpas, de mãos abertas, mostrando quem verdadeiramente eu sou. E mesmo que as suas mãos estejam sujas, apresente-se ao Senhor de mão aberta. Senhor, está aqui. Eu fiz, mas eu não quero mais fazer. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que pode abrir as mãos e mostrar quem verdadeiramente é diante do Senhor. Aquele que é puro de coração. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor? Exemplo, casais. Discuti com a Marilene, chego aqui, eu vou adorar virado para o lado de lá. Tomara que ela vira para o lado de lá. E aí o pregador vai e fala, dê um abraço na sua esposa. Aí, pega na mão da sua esposa. Deus não quer isso de nós, irmãos. Deus quer que nós prestemos a Ele, cheguemos ao monte santo do Senhor, com um coração puro. Nosso coração tem que estar puro. A gente precisa de confissão de pecados. Hoje as igrejas não fazem mais confissão de pecado. Confissão de pecado não é sentar com alguém, que nem outras religiões não. É começar o culto entregando nossas vidas, reconhecendo que Ele é Criador, como está aqui no Salmo, e apresentando, Senhor, hoje eu fiz isso. Eu cheguei aqui chateado com a minha esposa. Mas em vez de esperar o pregador falar para eu dar um abraço e todo mundo perceber que eu estou querendo pegar na mão distante, eu vou abraçá-la antes que o pregador fale. Eu vou pedir perdão ao meu filho, vou pedir perdão aos meus irmãos antes que isso aconteça. E antigamente nos cultos era normal você ter uma oração de confissão de pecados. Todo o povo fechava os olhos e os cultos, principalmente a partir do período da Reforma, eram cultos onde tinha a oração de confissão de pecados.
As pessoas oravam e confessavam o que tinham feito de errado. Ninguém pode se apresentar no monte do Senhor sem fazer confissão de pecados. Nós precisamos ter um coração puro. E nós também precisamos não entregar nossa alma à vaidade. A palavra vaidade, ela vem de um termo hebraico que significa vento, poeira. Vaidade é colocar em primeiro lugar aquilo que é poeira, aquilo que é vazio, aquilo que você não consegue nem alcançar, nem tocar, aquilo que é vento. Quantas vezes, irmãos, nós nos apresentamos diante de Deus com o orgulho e a vaidade no nosso coração? Nós precisamos chegar ao Monte Santo do Senhor com as mãos abertas, com o coração puro. E não podemos apresentar o nosso louvor a Deus com vaidade. Ninguém pode se chegar ao Monte Santo do Senhor assim. E nós também não podemos jurar enganosamente. Olha, Marilene, amanhã eu vou te levar num restaurante chique. Aí quando chega amanhã, eu falo igual meu pai falava para mim quando era pequeno. Eu passo na volta. Quem conhece isso quando era pequeno? A gente vai lá na volta. Rapaz, pensa numa volta grande. Tem lugar que eu não voltei até hoje. Então você fala que vai fazer e não faz. Isso é jurar enganosamente. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus dessa forma. Versículo 5. Aquele que não anda do jeito que eu falei aqui, esse receberá a bênção do Senhor e receberá a justiça do Deus da sua salvação. Ele será justificado pela graça. Ele receberá a justificação do Deus que salva. E essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, Selá. Aqueles que não andam conforme esses pecados, esses serão justificados não pelo mérito daquilo que estão deixando de fazer de errado, mas eles serão justificados e serão salvos pelo Deus da nossa salvação. E essa geração de pessoas que adoram dessa forma, que chegam no Monte Santo do Senhor com o coração limpo, mãos abertas, não juram enganosamente, essas pessoas são aquelas que buscam a face do Senhor, que buscam o Deus de Jacó. É assim que nós devemos nos achegar a Deus. E para finalizar, o texto diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória, Selá. Reconhecer a grandeza desse Deus, entender o seu governo, o seu reinado sobre as nossas vidas, nos submetermos em todas as esferas da nossa vida ao governo desse Deus, é a nossa resposta a um Deus que é governante de todas as coisas. Não adianta eu saber teologicamente, não adianta eu saber pela leitura da palavra que Deus é rei, mas conduzir a minha vida da forma que eu desejo. A resposta daquele que reconhece que Deus é rei é se submeter à vontade dele, é se render à palavra dele, é adorá-lo com entendimento, de mãos limpas, de coração puro. O texto diz que esse grande rei, ele entra pelos portais eternos. Ele adentra os portais eternos. E esse salmo é considerado messiânico porque é a ideia de que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou um período com os seus discípulos, e depois ele é elevado aos céus. E lá nos céus, ele adentra os portais eternos como o Rei de toda a glória. E é interessante porque Mateus vai falar sobre isso, né? Todo o poder me é dado nos céus e na terra.
Jesus é o governante supremo de todas as coisas. E se você, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas a ideia é que Jesus, ele conquista. É a ideia de conquistar. Conquistar tudo. Ganhar tudo. Através da cruz do Calvário. E adentrar nos portais celestiais como um rei maravilhoso que venceu todas as guerras, todas as lutas. E colocou tudo por escabelo dos seus pés, por estrado dos seus pés. Tudo está abaixo dele, e acima dele nada há. Esse é o Rei da Glória. Mas Deus pergunta a nós, qual tem sido a nossa resposta como aqueles que são súditos desse Rei? Talvez nessa manhã você ainda tenha tentado resistir ao governo de Deus. Só quero te avisar que você não dá conta. O negócio pega e depois você se rende. Mas talvez nessa manhã você tenha pedido a Deus para Ele mudar a sua vida, mudar o seu ser, fazer você se submeter à vontade dEle. E eu gostaria que você viesse aqui à frente para nós orarmos por você, e eu gostaria de pedir a ajuda dos irmãos do louvor. Eles vão entoar um louvor, irmãos, que fala de se render. Apocalipse capítulo 4, versículo 9 e 10, fala sobre 24 anciãos. Esses 24 anciãos representam os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Gente que tinha autoridade, gente que construiu os fundamentos da nossa fé e deixou um legado escrito para que a gente aprendesse a palavra de Deus. E o texto bíblico diz, na visão de João, que lá no céu ele olha e ele vê os 24 anciãos se prostrando diante de Deus, se rendendo diante do Senhor e entregando as suas coroas, entregando o símbolo de autoridade que eles tinham, o símbolo de poder que eles tinham, o símbolo de ser fundamento de fé para nós. Eles entregam as suas coroas prostrados diante do Cordeiro e dizem ao Cordeiro: só o Senhor é digno. Isso é o que nós devemos fazer com as nossas vidas, entregar tudo aquilo que temos, que Deus tem colocado à nossa disposição para nós governarmos, para nós regermos, e devemos nos prostrar, nos render e entregar essa autoridade àquele que é digno, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é o Rei verdadeiro, e nós não passamos de apenas corregentes nessa obra, nesse mundo. Por mais que você seja o patriarca ou a matriarca, eu sou a matriarca, sou a mais experiente, ou eu sou o patriarca, eu sou o mais experiente. Você é apenas vice, você nunca vai deixar de ser vice, porque o governante da tua família não é você, mas é o Senhor. Você é vice, você é corregente, e tem que se submeter ao governo de Deus. Se você quer entregar sua vida ao governo de Deus, e você não quer mais continuar dando murro em ponta de faca, batendo a cara na porta da parede, a cara na parede, ou dando com a cara na porta, se você quer uma vida diferente na presença do Senhor, vem aqui à frente, vem aqui, entregue sua vida, entregue tudo que você diz, tudo que você faz, entrega tudo ao Senhor. Nós precisamos. E eu não estou falando aqui de aceitar Jesus não, irmãos, eu estou falando de entregar a vida. Quantas vezes nós temos lutado contra a vontade de Deus? Quantas vezes nós somos pedra de tropeço para aquilo que Deus quer fazer? Quantas vezes nós tentamos impedir o agir de Deus, mesmo sabendo que Ele é Senhor de todas as coisas? Se você tem feito isso da sua vida, se você tem tentado dominar as esferas da sua vida de acordo com a sua vontade, vem aqui. Coloca a sua vida à disposição de Deus. Fala: Senhor, a partir de agora todas as decisões da minha vida vão passar pelo seu crivo. E se o Senhor disser não, eu aceito. Se o Senhor dizer sim, eu aceito. Se o Senhor mandar esperar, eu espero. Porque é isso que se espera de um súdito fiel, de um súdito que se rende ao Senhor. Renda-se ao Senhor nessa manhã. Não importa se você vem aqui à frente e entrega a sua vida a Cristo. Entrega os seus pensamentos a Cristo, entrega aquilo que você faz escondido a Cristo, porque é só Ele que pode mudar.